Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo. Meu nome é Thaís Rezende, eu sou aluna do Instituto Federal, estou no sexto semestre de Ciências Biológicas e sou aluna da professora Lívia, estou fazendo um estágio junto com ela. Eu e a Gabriela estamos dando essa aula em dupla, então a Gabi deu a primeira parte, eu estou dando a segunda parte sobre relações interespecíficas desarmônicas. Então vamos lá. Então, relembrando um pouco a videoaula que a Gabi falou, ela tratou um pouco sobre relações ecológicas intraespecíficas, que são da mesma espécie. Então, ela falou um pouco da harmônicas, que são a sociedade e a colônia, em que ambos os indivíduos são beneficiados. Então, ela deu o exemplo lá da abelha, das formigas, dos cupins. Falou um pouco da colônia, tem colônia isomórficas, colônias heteromórficas, né? Então, também aqui ambos saem beneficiados. Ela falou um pouco das desarmônicas, que seria a competição e o canibalismo. Então, lembrando que a competição ela é negativa para ambas, porque por mais que uma espécie ela ganhe, ela teve todo um gasto energético envolvido nisso. E o canibalismo, que seria a indivíduos de uma população que se alimentam de indivíduos da mesma população. Então é o caso aqui que ela deu o exemplo do louva-a-Deus fêmea, que após a cópula, né, após ela estar fertilizada, ela se alimenta do macho. Então ela come o macho por inteiro, ou ela come partes do macho, para que tenham nutrientes ali para os ovos. Ela falou um pouco também das relações ecológicas interespecíficas, ou seja, de espécies diferentes. Então, ela falou um pouco das harmônicas, que seria o mutualismo, né, que é benefício para ambos. Então, o mutualismo, eles dependem, um indivíduo depende do outro. Então, aqui no caso dos líquens, né, que são uma associação entre algas e fungos. Então, ambos dependem um do outro. Tem a protocooperação, que também ambos se beneficiam, mas essa dependência entre os indivíduos não acontece, então os indivíduos são independentes. Tem o comensalismo, que é o benefício da comida, né? No caso aqui do tubarão, que come e os peixes se alimentam dos restos. Então, para o tubarão é indiferente, mas para o peixe é um benefício. E o inquilinismo, que aqui no caso de plantas epífitas, né, que vão utilizar a outra, uma árvore, como um suporte físico. Então, para a árvore é indiferente, mas para a planta é um benefício. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre as relações interespecíficas desarmônicas. Então, a gente vai começar com o amensalismo. Então, o que seria o amensalismo, né? Então, acontece quando indivíduos secretam substâncias que podem impedir ou inibir uma outra espécie. Então, alguns exemplos aqui são fungos, não são todos, mas eles secretam antibióticos que vão inibir o crescimento de algumas bactérias. Então, também não são todas as bactérias. Então, eles vão liberar essas substâncias que vão impedir o crescimento de bactérias. Aqui nesse caso, no caso de floração, né, no caso da foto aqui de maré vermelha, então, o que acontece nesses ambientes, né? Ocorre que tem uma grande quantidade de nutrientes, né? Liberado uma grande quantidade de nutrientes que faz com que as algas que vivem ali no plâncton vão conseguir se reproduzir rapidamente. Então, elas vão se reproduzir, vão ficar com uma densidade populacional muito grande. E essas algas, elas liberam toxinas, né? Então, essas toxinas vão ser prejudiciais para os outros organismos que vivem aqui nesse ambiente. Então, eles podem causar a morte de peixes, por exemplo. Essas toxinas podem causar uma diminuição no oxigênio da água. Tem muitas toxinas também que causam paralisias em alguns organismos, então vai ser prejudicial. É uma relação que é independente, diferente para outra, mas é prejudicial para outra. Então, aqui no caso dos fungos é indiferente para ele, tanto faz, mas no caso das bactérias vão ser prejudiciais. Aqui no caso a mesma coisa, para as algas é indiferente, mas os outros organismos que vivem ali vai ser prejudicial.
Aqui uma outra relação é a predação, que é a relação em que uma espécie, um predador, vai matar a presa. Então a população de predadores vai ser beneficiada, enquanto a de presa vai ser inibida. Então é mais para um e menos para outro. Aqui tem um videozinho, né, um GIF bem legal, mas ele não aparece, então eu vou diminuir a tela para vocês poderem ver. Então tá vendo, ó? Então, o que que acontece aqui no caso das plantas carnívoras, né? Elas secretam algumas substâncias que são atrativas, né, para os insetos. Então, esses insetos vão pousar lá e na hora que eles pousam lá, essas substâncias elas vão ser pegajosas que vão fazer com que o inseto fique preso ali. E assim ela pode fechar. Quando ela fecha, são liberadas diversas enzimas digestivas que vão fazer aí a digestão do inseto dentro dela. E aqui no caso de uma leoa que está predando aqui a zebra, né? Um caso bem comum que a gente vê por aí. Um outro tipo de predação é a herbivoria, que é um tipo de predação em que o vegetal ele vai ser predado por um outro indivíduo. Então aqui ó, tem o vídeo da vaca se alimentando de grama. Então não necessariamente vai causar a morte do indivíduo como um todo, mas ele vai ser predado, ele pode comer, inclusive, partes que vão ser importantes para a planta, como essas estruturas reprodutoras. Então, é prejudicial para a planta. Aqui tem um videozinho bem fofinho, que é da largata se comendo a planta, comendo a folhinha, bem fofinho. Um ponto importante que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês é a relação presa-predador. Então, os predadores eles vão ter um controle populacional da população de presas, né? Então, eles estabelecem essa relação dentro da natureza. Então, aqui, vendo um gráfico, né? Aqui no eixo X tem o tempo e no eixo Y tem a quantidade de indivíduos, né? Então, reparem aqui comigo no gráfico. Ó, população aqui de lebre tá grande e aqui a população de linces está caindo. Quando a população de linces cai, a população de lebre aumenta, porque não tem o predador ali para poder predar ela. Quando a população de lebres aumenta, a população de linces também começa a aumentar, porque tem mais recursos ali para eles poderem se alimentar. Quando a população de linces aumenta, a população de lebre começa a decair. Quando a população de lebre começa a cair, ficam sem recursos, a população de lince também começa a cair. E assim sucessivamente durante o tempo. Então, eles estabelecem uma relação de um controle populacional ali dentro da natureza. Um outro ponto importante é a seleção natural. A seleção natural ela vai atuar em diversas relações, não só na predação, mas em todas elas. Mas eu estou explicando aqui especificamente da predação. Então, a predação e a seleção natural. Então, o que acontece? Os predadores, eles possuem características que são bem marcadas para serem bons predadores, né? Então, as presas, elas, com o passar dos anos, elas desenvolveram estratégias para que pudessem se proteger contra os predadores. Então, tem diversas defesas que acontecem que eu não vou tratar aqui no vídeo, eu vou falar apenas de algumas. Uma dessas defesas é a estrutural, que é a que acontece aqui, que é a defesa estrutural do cacto. Então, o cacto, ele possui as suas folhas modificadas em espinhos, que isso vai fazer com que não ocorra a predação desse indivíduo. Não é só para isso, os espinhos também eles são para evitar a perca de água, né, da espécie, porque eles vivem em ambientes muito quentes, então eles possuem características para que eles não percam água, conseguem armazenar, então eles possuem diversos compartimentos que armazenam água, fazem para evitar essa perca de água. E possui os espinhos,
que ajudam com isso, e também para que não ocorra predação ali, que nenhum predador venha comer aqui a espécie de cacto. Tem também aqui o porco-espinho, que também tem os espinhos, né? Então, quando ele se sente ameaçado, ele libera esse espinho. Então, tem várias fotos na internet de cachorros, às vezes até com o focinho cheio de espinhos, porque eles, na hora que eles se sentem ameaçados, eles liberam, que é uma forma de proteção, né? Para ele conseguir fugir e se esconder da presa. Uma outra defesa é a defesa química, né? Uma coloração ali de alerta chamada de aposematismo. Então, diversas espécies, principalmente de anfíbios, eles têm umas cores bem bonitas, assim, bem chamativas. E o que significa? Sou venenoso, sou perigoso, né? Então, quando o predador ele olha, ele já sabe que uma espécie vai ser prejudicial para ele, que é venenoso. Então, ele tem essas partes pretas que dá um contraste ali na visão dos animais. Então, eles sabem que podem ser prejudiciais se alimentar ali. Então, né, quando a gente vê uma espécie bem colorida assim, possivelmente ela é venenosa. Aqui também tem o caso da borboleta monarca, que também tem essas cores bem vibrantes, que é para dizer que sou perigosa, né? Possuo veneno. Uma outra característica também é o mimetismo, né? Que é o caso aqui da cobra coral, que ela é bem venenosa, também possui umas cores bem chamativas para dizer que é venenosa. E aí tem espécies que não são venenosas, né? Mas que imitam, né? Tem esse possuem as mesmas características ali na cor ali, na forma da cor. Então, ela não é venenosa, mas quando um predador ele olha, ele sabe que ela pode ser venenosa, então ele vai ali, ele não vai predar essa espécie. Um outro exemplo aqui também é essa largata, que possui a carinha assim parecendo com uma serpente. Então, pássaros, outros é, indivíduos que poderiam ali predar ela, mas não vai porque tem bem um formato, parece bem uma serpente. Então, não vai atacar porque, né, pode ser que seja ruim. Outro exemplo é a camuflagem, que permite com que os animais fiquem invisíveis para os predadores. Então, aqui tem o caso da largata barão comum, então ela fica aqui na planta, ela fica bem camuflada, então a gente não vê, é difícil ver, um predador dificilmente vai ver que tem uma largata aqui. Então, ela fica aqui, se alimenta da planta, então ela fica ali quietinha até conseguir fazer a sua metamorfose. E tem aqui a aranha do deserto, que até na foto é até difícil da gente ver, mas ela tá bem aqui, tem aqui os olhinhos dela, ó. Os olhinhos dela, as perninhas dela aqui. Eu achei essa foto bem legal, porque a gente mal consegue ver ela nessa foto, mas ela fica ali camuflada e aí consegue se proteger de possíveis predadores que viriam aqui predá-la. E aí, dando continuidade para outras relações interespecíficas desarmônicas, tem o parasitismo, que é a interação em que o parasita vai retirar nutrientes do corpo do indivíduo, que vai ser o hospedeiro. O que causa um prejuízo, né, para o hospedeiro, mas ele não causa sua morte, dificilmente vai causar morte, porque pensa, para o parasita não é bom causar a morte, porque aí vai limitar os recursos que o hospedeiro está dando para ele. Então, não é benéfico, né? Os parasitas, eles podem ser endoparasitas, que vão ser parasitas que vivem dentro do corpo do hospedeiro, então, como é o caso aqui. E podem ser ectoparasitas, quando os parasitas vivem na parte externa, ou seja, na superfície do corpo. Então, tem piolho, carrapato, pulga que vão viver ali na superfície, né, do animal e vai parasitar. Não só animais, né, causam parasitismo, né, tem plantas também que parasitam outras plantas. Então, tem umas espécies de plantas que elas possuem umas raízes bem fininhas, então ela vai se fixar na outra planta, vai conseguir entrar, vai sugar a seiva e vai estar parasitando ali uma outra planta. Então, não só animais, tá? Diversos organismos fazem parasitismo.
Tem um caso aqui de parasitoidismo, que também é a relação em que o parasita vai retirar os nutrientes do seu hospedeiro até causar a morte. Então, nesse caso aqui, principalmente fêmeas, né, de insetos, eles vão paralisar um outro indivíduo, que vai ser o hospedeiro, e assim ele vai depositar os ovos nessa largata. E aí, quando os ovos eclodem, as larvinhas começam a se alimentar dessa largata, né? E aí vai causar a morte dela. Então, é um caso de que ele causa a morte. Então, é benefício, né, para as larvinhas, mas não para a largata que vai ser morta. Uma outra relação é a competição interespecífica, que é a interação entre espécies diferentes que vão apresentar nichos ecológicos bem semelhantes. Então, assim, quando os recursos vão começar a ficar insuficientes para as duas espécies, então começa a ocorrer mecanismo de disputa entre eles. Então, vai ser negativo para ambos, porque elas vão começar a competir, gastar energia ali entre as duas. Um exemplo é os peixes salmonídeos. Esses peixes vivem em riachos no Japão. Uma espécie, uma espécie ele vive ali numa parte do riacho que tem uma altitude menor, o outro vai viver numa parte que tem uma altitude menor, mas uma zona que tem uma relação de altitude intermediária em que os dois vão estar ali vivendo, eles vão começar a competir. Eles vão competir por espaço, vão competir por alimento, e aí vai causar a competição ali entre as duas espécies. Dentro da competição tem o princípio de Gauss e ou o princípio de exclusão competitiva, que é quando duas espécies ocupam o mesmo habitat e possuem o mesmo nicho ecológico. Então, os recursos do ambiente começam a ficar escassos para uma das espécies. Então, Gauss, que era um ecólogo russo, ele fez um experimento com paramécio. Então, ele cuidava ali de o paramécio caudato e o paramécio aurelia. Então, quando eles viviam em ambientes separados, eles estavam com a densidade populacional igual ali, ó. Estavam vivendo normalmente. Mas quando as duas espécies foram colocadas no mesmo ambiente, uma espécie continuou e a outra foi eliminada com o decorrer do tempo. Então, aqui fazendo só um resumo, né, das relações que a gente viu agora no vídeo. Então, a gente viu as relações desarmônicas, né, negativas. Então, a gente viu o amensalismo, que é negativo para um, mas indiferente para o outro, que foi o caso lá dos fungos que secretam antibióticos que inibem as bactérias, né, da floração também, que vai causar a morte ali no ambiente aquático. A predação, que vai ser benefício para um e negativo para outro, que foi o caso da planta carnívora, né, da leoa que vai atacar a zebra. O parasitismo, que também vai ser benefício para um e para outro não, porque ele vai estar lá, né, se alimentando, pegando nutrientes do seu hospedeiro. O parasitoidismo, que vai ser benefício para um e para outro não, né, que é o caso lá das larvas, que vai causar a morte, aqui. E a competição interespecífica, que vai ser negativo para ambos, porque elas vão estar competindo, gastando energia ali entre elas. Então, a aula de hoje foi essa. Muito obrigada por vocês assistirem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, depois a gente vai estar abrindo algum fórum de dúvidas e podem perguntar. Obrigada!